Caramba, caramba, caramba! E aí, Consa? O Wilson Pedrosa! Puta Pedrosinha! Pedrosa, o Wilson Pedrosa. Caramba, Pedrosa. Pedrosa, deixa eu só te, te esclarecer uma coisa que eu acho muito importante, assim. Eu sempre quis ser repórter fotográfico e eu entrei nessa pegada quando jovem ainda. Fui trabalhar num jornal que a gente não tinha um chefe. Depois veio dois chefes lá, o Wilson Mano e o Everton Ballardi, na época do Notas Populares. E esses caras me ajudaram muito a entender o conceito da fotografia, né? Então, para mim, foram pessoas importantes na minha carreira. E depois eu vou trabalhar no Jornal o Globo, lá também não tinha editor de fotos, então a gente era tudo. Fotógrafo, era editor, a gente era pauteiro, a gente também Eu quero criava... fazer uma pausa para você, cara. Porque é o seguinte, você tinha um editor que era o meu ídolo também. Só que na sucursal que você trabalhava, não tinha editor. Não tinha. A sucursal, como você veio de uma sucursal e eu também me formei numa sucursal, a gente tinha que fazer tudo. Tudo. Exatamente. E bem, mas, né? na sede, você na época no Globo, e tinha o Aníbal Filó, Sim. que é, cara, uma pessoa assim que eu me emociono de falar dele, porque era uma pessoa assim que eu adorava. Você tinha o Aníbal Filó e eu no JB, quando você estava no Globo, eu estava no JB. Sim. No JB, eu tinha o Alberto Ferreira, que também era um chefe lá. Então, aquela coisa que deve ter acontecido com você, aconteceu comigo. A gente mandava foto, por exemplo, o Alberto, uma experiência incrível, ele falava assim, Pedrozinha, sua foto está muito boa, mas se você copiasse num papel F1, desse um pouquinho mais de luz na esquerda aqui no laboratório, se você botasse o ampliador um pouquinho mais alto e chamasse esse detalhe que está aqui nessa foto, a sua foto ficaria muito melhor. Então, você vem de uma escola que hoje não existe mais, cara. Não existe mais. Não, e daí, só para complementar, né? Daí, nessa coisa de sucursal que você também trabalhou, você faz tudo, né? Você se pauta, você vai atrás e tal, depois lá na frente alguém vai pôr a foto no jornal, vai editar e coisa e tal. E você cria suas fontes e tal, papapá. E muitas vezes a gente fazia tudo isso na raça, né, Pedrosa? Na raça. Daí, moral da história, eu tô numa viagem e no meio da viagem a gente recebe a notícia de que a sucursal fechou, que vai ser todo mundo demitido e tal. E eu falo, pô, o que um peão faz numa hora dessa? Já começa a ligar para os amigos ali. Daí o Vidal Cavalcante, que estava na mesma viagem, eu falei, pô, fala pro Pedrosa lá que eu tô agora no mercado aí e tal, porque a gente vai ser tudo demitido lá. Daí na hora lá, no mesmo dia lá, na meia da pauta tal, que vai ser demitido, não vai ser demitido, eu liguei assim, quando você acabar a viagem, você passa aí. Passou a viagem e tal, voltei lá em São Paulo. Alguns dias depois, você me recebeu lá, só conversamos lá. Pô, só sei que passou um tempo, Pedrosa. Passou um tempo. Você me chama. E foi a contratação mais curiosa que eu já passei na vida. Você me levou pelos corredores para conversar, para subir lá por cima e tal. De repente, ó, já está empregado e vai começar a trabalhar agora. Aquilo foi uma coisa fantástica que eu sempre gosto de lembrar. E o Estadão ganhou muito comigo lá. Porque foi o primeiro repórter fotográfico gato que o Estadão teve. Era o mais bonito lá. Opa! Com certeza. Com certeza. E, Pedrosa, e sabe uma coisa que eu também sou grato a você? Por dois motivos. Porque quando eu chego no Estadão, aí de fato eu tinha um editor de fotografia. Um cara que ia pegar seu negativo, que ia olhar e te dar os toques, né? Coisa que às vezes a gente acha que sabe tudo e às vezes quem está vendo de fora vê melhor. E eu me lembro que na época das campanhas eleitorais, você era muito detalhista. Nós ia para uma pauta, você falava, emboneca todo mundo que tiver no palco.
emboneca todo mundo. Se o cara descer do carro, o candidato fotografa a placa do carro. Se o cara desceu do helicóptero, fotografa o helicóptero. Porque lá na frente pode aparecer alguma denúncia, emboneca todo mundo. Daí a gente tinha essa preocupação, coisa que eu nunca tive essa preocupação. Daí eu comecei a ter. Isso é a experiência de um editor de fotografia. Pode ser que a foto do helicóptero nunca vai ser usada, pode ser que a placa não vai ser o quê, mas tá lá. E isso é uma coisa para um repórter fotográfico nunca baixar a guarda. Então, fazer campanha política não é só registrar o candidato. Tem os bastidores ali que lá na frente pode virar notícia, né? E você me ensinou isso com muita maestria. E eu peguei isso, vou começar a exercitar mais e com certeza foi aí um diferencial na minha carreira. E por essas coisas, Pedro, eu sou muito grato a você. Eu tenho muita gratidão e eu criei esse canal Grilo na Foto para falar com as pessoas que foram minhas inspirações. Pessoas que cruzaram no meu caminho e outras que também não cruzaram, mas que, de uma certa forma, influenciaram na minha carreira. E você foi uma delas. Me socorreu. Quando eu saí do Globo, você já me fisgou lá, tal. E esses toques, né? Esses ensinamentos. Tal. E a gente sempre se divertiu muito, né? A gente sempre deu muita risada, porque eu acho que a essência do fotojornalismo é rir. E uma coisa que também eu acho que tanto você quanto eu temos em comum é o lance do pensar positivo, né? De acreditar nas coisas. E o caminho nos levou a isso, né, Pedro Azar? E tanto é que a gente já se fez tanta coisa, demos tanta risada, e já choramos, e já fizemos tanta coisa. Mas assim, Pedrosa, nunca soube como foram suas inspirações como fotógrafo, o que te motivou a ser um fotógrafo, o que te levou a entrar no jornal, as dificuldades. Pô, e é uma coisa que eu confesso a você que eu gostaria de saber, Pedrosa. Então vamos lá, Concha. Primeiro, é um prazer enorme estar com você aqui. E antes de falar de mim, falar de você. Porque você fala assim que tem uma gratidão por eu ter te chamado, ter te socorrido. Na verdade, eu não te socorri. O bom profissional, ele sempre vai ser um cara olhado e observado o tempo todo. Então, quando eu soube que você estava saindo do Globo e você falou assim, pô, você foi a contratação mais rápida, você me levou... Eu já tinha na minha cabeça aqui, pô, você vai ser da minha equipe. Aliás, foi até mais fácil para mim, que estava montando, reestruturando uma equipe, saber que profissional da minha linha de atuação, como você é da minha linha de atuação, estava disponível. Eu não precisava buscar no mercado, e sim, o mercado estava me oferecendo um profissional igual a você. Isso aí é uma coisa. Você jamais precisa ser grato, porque você tem que ser grato ao seu investimento profissional que você fez, porque foi o seu investimento profissional que te acolheu nas horas que você pensava que, pô, agora o que eu faço? O seu trabalho te credenciou a vaga que a gente tinha disponível naquele momento. Mas vamos lá. Eu sou filho de uma pessoa, de um bandeirante, vamos dizer assim. Meu pai é de uma família nobre lá em Pernambuco. Meu avô é descendente de índio. Na família dele, nobre, ele era o que tinha pouca cultura. Então, a família tinha uma empresa de ônibus, Viação Pedrosa, em Pernambuco, e teve um acidente. Os sócios, parentes, jogaram a culpa no meu avô, que naquela época foi para o Rio de Janeiro e foi trabalhar no Senado Federal. Um político de Pernambuco deu uma oportunidade para o meu avô no Rio de Janeiro. Então, meu avô saiu e foi desbravar no Rio de Janeiro. Meu pai, aconteceu algo parecido, não do mesmo jeito, mas meu pai, filho de um funcionário público no Senado, entrou no Senado Federal. E aí, em 1960, quando Brasília
foi criada, em 59, quando Brasília foi criada, ele viu a oportunidade de dar um upgrade na vida, na carreira dele, e foi para Brasília. Bom, meu pai, funcionário público, foi trabalhar na gráfica do Senado Federal e virou um gráfico. Bom, Brasília, na década de 70, só tinha um jornal chamado Correio Brasiliense. Meu pai e mais um outro gráfico, chamado Geraldo Vasconcelos, criaram um outro jornal concorrente ao Correio Brasiliense, chamado Diário de Brasília. E eu aí tinha meus 10 anos, 11 anos. E aí, como você sabe, todo jornalista não tem tempo para nada. Então, a disponibilidade do meu pai era no trabalho, para mim ver, matar a saudade dele e tal. Comecei a frequentar o jornal. Esse jornal foi vendido, meu pai criou um outro jornal, aí ele ficou dono sozinho, chamado Correio do Planalto. E esse Correio do Planalto foi um ícone no jornalismo em Brasília, porque foi o único jornal que ameaçou de fato a liderança do Correio Brasiliense. Caramba. Né? Então, aí eu já estava completamente apaixonado pelo jornalismo, né? E comecei a sair do meu colégio. Eu estudava no Objetivo, em Brasília, de manhã. À tarde eu ia almoçar com meu pai no jornal e ficava até a noite. Lá eu conheci um expoente da fotografia, do fotojornalismo brasileiro, chamado Roberto Stuckert, pai do Stuquinha, pai do Roberto Stuca Filho. O Stucão. Stucão. O Stucão era editor de fotografia do Correio do Planalto. Caramba. Antes dele trabalhar no governo, essas coisas, então? Antes de trabalhar no governo. E ele tinha, depois do Stucão saiu do jornal do meu pai, porque esse jornal era um jornal de oposição, né? Brasília é uma cidade que não tem indústrias, então a propaganda é governamental. Era um governo militar, e aí resolveram apertar o laço ali e meu pai acabou vendendo esse jornal. Meu pai, com a experiência dele, ele foi para o Jornal de Brasília e ficou responsável da revisão até a impressão do jornal, que era a grande coisa dele. E eu, o dono do Jornal de Brasília, ao convidar meu pai, me convidou para entrar trabalhar com o meu expediente ali na redação do Jornal de Brasília. Bom, aí eu já estava completamente apaixonado pela fotografia, pelas histórias que o Stuca contava, que tudo aquilo que ele me aguçava, né? Então, eu fui convidado para ir para o laboratório do Jornal de Brasília e comecei laboratorista do Jornal de Brasília. Essa experiência toda que a gente teve antes de trabalhar numa sucursal vem disso, né? Porque antigamente o cara, para trabalhar numa sucursal, ele tinha que saber laboratório, tinha que saber fotografar, tinha que saber aquilo que você falou, se pautar e se antenar, porque ele não tinha ninguém para mandar nele, ele era dono da própria matéria. Criava fontes. Criava fontes, né? Buscava, ia a campo. Nós, fotojornalistas, na época da ditadura, fomos os grandes precursores de matéria. Sim. Vou te dar um exemplo aqui. No governo militar, a única pessoa que viu o presidente e escutava as histórias do presidente em Brasília, por exemplo, no gabinete presidencial, eram os fotógrafos que entravam. Os jornalistas não entravam, os escribas não entravam. E aí, a gente, quando voltava da audiência lá em cima, no terceiro andar, no Palácio Planalto, voltava lá para o térreo, lá para a sala de imprensa, os caras perguntavam, e aí, como é que foi? Você viu alguma coisa e tal? Então, nós éramos olhos e ouvidos dele. Sim. Então, as grandes matérias surgiam por aí, né? Inclusive, vou contar um fato aqui para você, depois gerou até um filme, né? A Culpa é da Foto, do Joedson. Sim. Que conta uma história minha, exatamente disso, né? O Figueiredo, naquela época, estava com o braço... fez alguma coisa à noite,
quebrou o braço e não queria mostrar para a imprensa. E ficou sem aparecer o tempo todo. Não abriu as audiências. Mas aí, no final do dia, ele abriu a audiência para ver um filme. Sim. E eu, 3.200 asas, sem flash, a luzinha do filme batendo nele, e ele tinha um hábito de coçar sempre o nariz. Numa dessas que ele coçou o nariz, apareceu o gesso, eu fotografei. Num outro dia... Ei, Pedro, só fazendo um parênteses. Esse hábito de coçar o nariz, essa observação, você um dia me falou sobre escanear a pessoa. Uhum. Escanear. Você tem que escanear a pessoa. Se você está lá todo dia, você tem que escanear, saber. Então, isso aí você já escaneava a pessoa já para saber que ele tinha esse hábito. Você sabe que é o seguinte, nós, fotojornalistas, a gente estuda muito bem quem a gente vai fotografar ou a reportagem que a gente vai fazer. Sim. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, não só na política, agora vamos para o esporte. O Orlando Kistner. Ele conhecia os jogadores a fundo, a tal ponto de ele saber que o cara, quando pegava a bola, ele dava 2 dribles daquele jeito lá e ia para aquele coisa lá, fazer aquele lançamento. Então, tudo isso, quando eu falo para você, a gente tem que estudar a pessoa que a gente vai fotografar, porque é para dessecar exatamente e tirar tudo aquilo que a gente pode ter de oportunidade. Mas voltando... E você teve essa oportunidade na hora que ele coçou o nariz. Eu sabia que ele tinha esse hábito de ajeitar o óculos e coçar o nariz. Né? Fiquei esperando ele usar a mão que estava o gesso. Então apareceu um pouco e aí eu fotografei. No outro dia, o único jornal que deu foi o Correio Brasiliense. E aí, quando eu cheguei de manhã no Palácio do Planalto, o Dourado, que era o do gabinete militar, chegou para mim e falou assim: o homem tá brabo com você pra caramba, cara. Se eu fosse você, ficava mansinho hoje, que ele vai descascar. Bom, já me preparou, né, mesmo? Então, eu entrei no gabinete, uma audiência, na primeira audiência, e na hora de fotografar lá, fotografamos e tal, antes da gente sair, né? Ele fala assim: quem é do Jornal de Brasília aí? Eu já sabia que o recado podia ser para mim. Como tinha um jornal em Brasília chamado Jornal de Brasília, e o fotógrafo na época era o Júlio Fernandes, ele não sabia que o presidente, na verdade, ele queria dar uma carcada em quem fez aquela foto, falou, eu. E eu fiquei atrás dele quietinho, cônsul. Cara... Não é comigo, não é comigo. Ele botou o dedo na nariz e falou assim, fotografa, porque ele tirou o gesso, né? Ele tirou o gesso. Aí ele falou, fotografa agora, mostra que eu estou sem gesso. Você... O Dourado, vendo aquela situação, que a coisa, o Figueiredo é um cara estourado, né? Chegou e falou assim, não, vamos embora, vamos saindo, tal. Tirou a gente da sala. O Julinho, sem saber nada que estava acontecendo, falou, pô, não estou entendendo nada, por que eu tomei aquela bronca, tal. Você aí, preso. E naquela época, cara, o presidente chegava, caçava credencial, porra, a CNI caçava credencial, já era. Você não entrava mais. Né? A nossa conduta de vida, naquela época, era muito importante, porque se você fosse preso, você perdia completamente a credencial para trabalhar naquele órgão. Né? Bom, aí o que acontece, Conta? O Dourado fala, o senhor falou para a pessoa errada. É o Pedrosa que estava atrás dele. O Júlio é do Jornal de Brasília, mas a foto saiu no Correio Brasiliense. Nossa. O presidente foi, chamou o Júlio, pediu desculpa e ainda disse para o Júlio o seguinte, avisa para o Pedrosa que eu não estou chateado com ele. Ele fez o papel dele. Eu estou chateado com o editor que botou na página e com certeza tinha várias fotos e quis usar a minha foto daquele jeito. Então, outra coisa que a gente tinha que muito, naquela época, tinha que saber, era, vamos dizer assim, andar que nem um chinês numa folha de papel, sem fazer, sem aparecer, sem nada. Hoje você vê muita gente que faz uma foto aí, já quer ser o bambambam da história e tal. Quantas coisas você fez, né? Que podiam ter... Você podia ter sentado
no louro daquela coisa, e você foi a folha virada. Era outra coisa, vou para outro dia, vou para outra... Né? Vou fazer você aventura, outra aventura. Uma história sua dos Mamonas Assassinos, você contando a história quando teve Mamonas Assassinas, que quando você chegou na redação lá, as pessoas quase que ajoelharam no teu pé pelo material que você tinha. Né? Então, Consta, eu vindo, a fotografia surgiu na minha vida por meu pai ser proprietário de um jornal e você, como todo fotojornalista e todo jornalista, inoculou na veia, é um negócio viciante, né? É foda. Então, foi assim que surgiu a fotografia na minha vida. E, Pedrosa, você do laboratório, aí você aprendeu os macetes no laboratório primeiro, a ampliar, a ver as fotos que os outros faziam. Começou também ali ser uma faculdade para você, né, Pedro? Como para todo mundo, eu acho que. Consta, graças a Deus, eu tive nesse laboratório a universidade mais fabulosa que um fotojornalista pode ter. Porque eu fui laboratorista do Stuka, fui laboratorista do Guilherme Romão, que já está falecido hoje, fui laboratorista do Antônio Dorgivan, que foi um ícone do fotojornalismo político em Brasília, fui laboratorista do Milton Guran, fui laboratorista de tantos caras que, quando eu revelava o filme, era um aprendizado, cara. Eu me transportava naquela sala escura, entendeu? Na pauta que eles estavam fazendo, o que eles estavam buscando. Orlando Brito, né? Então, eu sou uma geração abaixo do Orlando Brito, né? E essas pessoas me ensinaram e me levaram no colo para que eu aprendesse a voar. Puta, ô Pedrosa, e daí você passa a ser fotógrafo. E como é que você vai parar no Jornal do Brasil? Então, quando você começa a se destacar num jornal local, naquela época, o segundo estágio, vamos dizer assim, o upgrade, é você virar um fotógrafo de sucursal de um grande jornal. Né? Então, eu estava no Correio Brasiliense, na campanha do Colégio Eleitoral, né? O Maluf, eu acompanhei o Maluf durante um tempo, e nas viagens dessa campanha, eu fui conhecendo e fazendo amizades a nível nacional. Né? E como eu era o único fotógrafo de um jornal local que estava acompanhando 24 horas o Maluf naquele colégio eleitoral, não tinha surgido ainda o Tancredo Neves. Sim. Né? Passei a ser cobiçado, dependendo do que acontecia, da foto que eu tinha, para outros jornais e revistas. Então, teve um acidente, um incêndio, por exemplo, num hotel em Natal, durante a campanha, e o Maluf desceu de pijama, e a dona Silvia de Roda, porque o hotel estava pegando fogo, cara. Então, no outro dia, todo mundo queria a foto. Quem é que estava lá? O Pedrosinha. E aí começou a vincular o meu nome, né? Wilson Pedrosa, Wilson Pedrosa, Wilson Pedrosa, Wilson Pedrosa e tal. Um dia, o Luciano Andrade, já o Tancredo Neves já tinha entrado no colégio eleitoral, já tinha ganho. E, Pedrosa, só um parênteses. E numa cobertura como essa, onde você está acompanhando o Maluf, você é carrapato, não pode largar do cara, não, nunca, né? O cara vai dormir, só vai dormir quando o cara vai dormir, né, Pedrosa? É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? O desafio que é você ser um fotógrafo numa cobertura como essa, porque o jornal investe o tempo, o dinheiro nessa cobertura e você tem que ficar no tempo do cara, né, Pedrosa? E ainda no tempo de saber que hora que você vai transmitir a foto, de olho no cara que não pode sair, né? Esses bastidores é uma aula, né, Pedrosa? Consta, você tem que dar bom dia e boa noite. Bom dia e boa noite. Essa minha experiência, quando a gente se encontrou e eu falei para você de campanha, a minha primeira experiência foi no colégio eleitoral. Eu vim de uma cidade que a política era do nosso cotidiano, né? Aliás, os grandes acontecimentos. Então, Brasília, naquela época, todos os jornais, obrigatoriamente, tinha que ter uma sucursal lá,
E aí, onde veio o meu upgrade, né? Então, veio o colégio eleitoral, o Luciano Andrade, que era o coordenador de fotografia do Jornal do Brasil, me convidou para mim entrar no Jornal do Brasil. Sim. Aí eu fui trabalhar também, não só pelo Luciano Andrade, mas pela uma força do Antônio Dorgivan, que tinha saído do Jornal de Brasília, era um fotógrafo a nível nacional no Jornal do Brasil e também me deu força para que o Luciano me convidasse. Então, aí fui ser fotógrafo da sucursal do Jornal do Brasil em Brasília. E aí os horizontes se expandem, né? O Jornal do Brasil era o sonho de consumo de qualquer repórter fotográfico, né? Exato. Quem não queria trabalhar no Jornal do Brasil? Você tinha lá Ivan Teixeira, pô, né? Aí o meu laboratório de vida começou a se ampliar mais ainda. Como você falou. Aí você começou a trabalhar com Alberto Ferreira, Evandro Teixeira, o Cadão, que estava na sucursal em Porto Alegre, depois foi para Veja, depois foi para Isto É, foi morar em São Paulo, e depois aí a gente se reencontrou. O Cadão me convidou para ir para o Jornal Estado de São Paulo. Então, eu tive, na verdade, 3 empregos na minha vida. Eu trabalhei como aprendiz no Jornal de Brasília, fui convidado para ir para o Correio Brasiliense, aí eu comecei no Jornal de Brasília de 77 de 77 a 79. De 79 a 81, eu trabalhei no Correio Brasiliense. De 81 a 84, eu trabalhei na sucursal do Jornal do Brasil. E o Hélio Campos Melo convidou o Cadão, que era o coordenador da sucursal do Estadão em Brasília, para ir para São Paulo. E o Cadão, que passou a fazer viagens comigo em Brasília, lá acompanhando e tal, falou para mim: bicho, eu vou ficar muito feliz se você me substituir na coordenação do Estadão em Brasília. Então, o Cadão foi para São Paulo, eu fui para Brasília. Isso foi em que ano, Pedrosa? 89. 89. Constituinte pegando fogo. Exatamente. Foi assim um trabalho de, vamos dizer assim, incansável, cara. Além de dar bom dia e boa noite, com a noite você ainda ficava pensando como é que ia ser o dia seguinte para dar sequência naquilo tudo que estava acontecendo, cara. Porque Brasília passou a ser o palco do Brasil, entendeu? As coisas aconteciam lá, passeata, reivindicação, greve, pressão, tudo. A panela de pressão no Brasil, naquela época, era Brasília. E, Pedro, só um parênteses aí. Fora tudo isso, nós estávamos vivendo um momento de redemocratização. Aquela história que você contou do Figueiredo ficar puto da vida e você ter que andar sempre na linha ali porque você podia, a qualquer momento, alguém pegar a sua credencial e não te deixar trabalhar. Era um regime autoritário. Beleza. Daí, quando passa para essa transição, ainda a democracia não está consolidada. E como é que era deixar de andar ali nas regrinhas e começar a dar outros saltos com a redemocratização, poder ser mais livre? Como é que foi essa experiência? Consa, eu vou te dizer o seguinte. Você vai ficar abismado do que eu vou falar, mas eu tinha muito mais liberdade na ditadura para trabalhar do que na democracia. Vou te dizer o seguinte. Quando teve a nova república, né? Começou do governo Figueiredo, saiu para o governo civil, que foi o Sarney, né? Tancredo não conseguiu tomar posse, Sarney tomou posse, aí veio o Sarney. Bom, todos aqueles políticos que também se abasteciam na oposição das informações nossas, né? Porque o Lula, o Genuíno, Zé Disseu, tudo, eles se abasteciam da informação em off do poder por nós, jornalistas. Na ditadura, era tudo fechado. Mas nós, como vivíamos na intimidade deles,
as coisas vinham para a oposição através da gente, das nossas matérias, das nossas causas, dos causos que a gente contava, né? Então, essas pessoas, quando foram para o poder, a primeira coisa que fizeram foram apertar esse tipo de informação para não sair. Entendi. Então, a gente teve muito mais dificuldade e muito menos liberdade para captar algo de extrema... assim, o submundo da política, entendeu? Entendi. Que é tudo ali, tipo assim, parecia que a gente tinha um rótulo de... Agora que nós estamos no poder, vocês também fazem parte do poder. Não, nós somos o quarto poder, a imprensa é o quarto poder, mas ela não é parte do poder que está no poder. Sim. Entendeu? Entendi. Então, você sabe muito bem disso. O cara chegava e falava, pô, você me traiu. Não, não traí nada. Primeira coisa, eu sempre fui um fotógrafo que eu fui apolítico. Nunca tive partido, nunca tive... Sabe, eu sempre, quando cidadão fui votar, eu votei em cima de ideias. Sim. Não porque é fulano, porque é ciclano, porque é o partido, porque é isso aqui, nada disso. E aí que está Você é prova disso. Você jamais me viu conversar sobre PT, sobre PSDB, sobre quem quer que seja. Eu fui um cara que trabalhei numa campanha política, o Fernando Henrique me chamou na primeira campanha dele, fui fotógrafo da campanha, entendeu? E quando ele chegou, ele assumiu, né? Todo mundo achava que ia ser o fotógrafo dele, e eu falei, não, eu vou voltar para o Estadão, eu sou jornalista. Sim. Eu simplesmente fui convidado para trabalhar numa campanha, gostaria de saber como é que é uma campanha política. Então, foi uma escola para mim. Não é uma carreira. Eu não queria ser fotógrafo da presidência. É a mesma coisa, né, Pedrosa? Às vezes o cara fotografa tanta celebridade que pensa que é amigo da celebridade. Não Exatamente. é. Você... Isso aí. Eu nunca confundi. Eu nunca confundi. Eu nunca confundi. Nunca deixei que aquele tapinha que o cara dava nas minhas costas. E aí, Pedrozão, beleza? Sim. Parabéns, tal, fosse uma coisa, uma intimidade que eu não tinha. Sim. Entendeu? É a mesma coisa o cara cobrir polícia e achar que é amigo dos polícia. Ou, não, você tem que ser a parte. Você é o contador da história. Seja pro bem ou pro mal do cara, sei lá, mas você é o contador da história. É isso que é o papel do repórter fotográfico. E isso aí, para você, foi uma outra escola, né? Que depois, lá na frente, você vai ensinar o resto da equipe, né? Você falou uma coisa, e eu vou te dar um exemplo disso. Meu pai, quando teve jornal, ele lançou um repórter policial em Brasília que virou um ícone, chamado Mário Eugênio. Mário Eugênio virou repórter policial pelas mãos do meu pai, do jornal do meu pai. Quando o jornal fechou, ele foi trabalhar no Correio Brasiliense. E tinha uma página e um programa de rádio chamado Gogó das 7. O que acontece, como você falou? Todos os canas que faziam alguma coisa, passava para ele. Era informante dele. E o Mário Eugênio, ele tinha um compromisso com a notícia. Não tinha compromisso com aqueles informantes. Sim. Certa vez, o informante passou a ser a notícia. E o Mário Eugênio escrachou o informante. O que aconteceu com o Mário Eugênio? Foi morto. Então, como você falou, tudo na nossa vida a gente vai tendo um aprendizado, entendeu? Aquilo, na época eu trabalhava no Correio Brasiliense ainda, entendeu? Inclusive, quem descobriu que a polícia estava envolvida na morte do Mário Eugênio foi um ícone também do jornalismo policial brasileiro, que é o Pena Branca. O Pena Branca, o Correio Brasiliense chamou o Pena Branca, do Rio de Janeiro, que ele trabalhava na última hora lá e tal. Chamou o Pena Branca para descobrir por que tinham matado o Mário Eugênio. Qual era a história? Por que tinha matado o Mário Eugênio naquela época? Que o Mário Eugênio começou a denunciar o Esquadrão da Morte, que era composto por policial, que era informante dele. Então,
ele não sabia que, quer dizer, ele sabia, mas ele não ele se descuidou de achar que a intimidade que ele tinha com aquele informante, quando o informante fosse ameaçado por ele, o informante não ia ter dúvida e ia excluir ele do jeito que excluiu. Então, isso aí é exatamente o que você falou. Eu sempre participei de todos os momentos, mas nunca me considerei participante dos momentos, entendeu? Sim. Eu estava ali com uma finalidade: reportar aquilo tudo que eu estava vendo. Não curtir aquilo como integrante daquilo, entendeu? Não, exatamente. Eu acho que esse que é eu acho que esse é o você saber andar no meio, né? Isso que é o fundamental para qualquer repórter fotográfico, né? Que queira ser um repórter, um fotojornalista. Ô, Pedrosa, agora só uma curiosidade. Você vai trabalhar no Estadão. Uhum. Qual foi aquele fotógrafo? Você vai lembrar desse cara. Qual foi aquele fotógrafo que os caras da Scotland Yard chega no hall do hotel, bravo da vida com o cara, porque fotografou a Lady Di na piscina? Tá falando com ele, cara. Tá falando com ele. O Wilson Então, Pedrosa. nessa época, eu trabalhava na sucursal do Estadão em Brasília, né? E a minha experiência de política, como eu te falei, de dar bom dia e boa noite, né? Acompanhar o presidente ali, Carrapato, a história do Carrapato, se tira, se aprende tanta coisa e é tão benéfico para você que quando você vai contar uma coisa dessa que aconteceu comigo, você vai ver que foi fundamental a minha escola. Bom, o que aconteceu? O casal real vieram fazer um lobby. O Galeão, o Santos Dumont, ia acabar com os Eletras, os aviões, aqueles turbo-hélice, e a partir daquele momento ia ser jato. Então, eles vieram não só visitar o Brasil, mas vieram fazer o lobby de uma empresa inglesa para que as companhias aéreas comprassem, que era o jato que saía de uma pista pequena, como o Santos Dumont, e levantava voo muito alto, que não poderia ter problema com o morro que tinha. Você levanta voo no Santos Dumont, já tem logo um morro na tua frente. Então, você tem que fazer. Então, determinados aviões, jatos, não poderiam andar ali. E o casal real descobriu que o avião que eles estavam fazendo lobby era um forte candidato àquilo ali. Então, eles vieram ao Brasil. E eu, como você mesmo comentou atrás lá, eu comecei a estudar o casal real para saber o que estava acontecendo com eles. E descobri que a imprensa inglesa, que acompanhava o casal, estava começando a fazer uma fofoca de que o casal não estava bem. O príncipe não estava se dando bem com a Diane. E aí eu cheguei para minha secretária lá na época e falei assim: bom, ó, aonde onde eles forem dormir, eu quero dormir com eles. Então a gente fez Brasília, depois um grupo de jornalistas selecionado ia andar nesse avião com eles pelo Brasil. Então ia para o Rio, depois ia para Belém, Foz do Iguaçu e tal. E aí o jornal estabeleceu: Pedrozinha, você vai acompanhar o casal, vai estar no outro avião. Tinha um avião com o casal real e tinha um outro avião igual para os jornalistas que estavam credenciados na cobertura. Ô, Pedro, só um parênteses. Pô, o Pedrozinha tem experiência de ver o Maluf de pijama, né? Na rua, então, quer dizer, é o cara. Nem que vai de biquíni era uma coisa mais fácil. Aí o que acontece, Consa? Vamos, primeira viagem com eles, vamos para o Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, eu achei estranho que quando eu cheguei no Copacabana Palace, cadê os jornalistas? Foram tudo lá para o Sheraton, lá na Avenida Niemeyer, e a princesa ia dormir no Copacabana Palace. Aí eu, tudo bem, vou ficar sozinho aqui, beleza. Estou lá,
A princesa foi dormir e eu fui para a pérgola lá da piscina jantar. E aí o cara de Itamaraty, que estava cuidando da viagem, chegou para mim e falou: Pedrozinha, eu já conhecia ele das viagens, né? Você não sabe da maior. O que foi? A princesa. Vocês perderam a maior foto ontem. Falei, como assim? Vocês estavam de frente lá para o hotel e ela saiu pela porta dos fundos e foi correr no parque da cidade, lá em Brasília, e ninguém viu. Ela tem o hábito de fazer exercício de manhã cedo. Aí eu, olhando para a piscina assim, eu falei, será que ela vai nadar aqui amanhã? Ele falou assim, possivelmente. Caramba, Pedro. O cara já tem lá. Deu doce pro menino no Corre Damião, né, cara? Eu peguei 5 horas da manhã, bicho, já fui logo lá pro café da manhã na piscina, preparei a maquininha, botei lá e fiquei tomando café da manhã. Eu, como era ótimo, podia estar tomando café da manhã ali. Cara, experiência nossa de coisa, né? Daqui a uns 6 e pouca da manhã, assim, vem a varredura. Os segurança dela vem ver se a área está limpa. Eu, malandro, botei minha máquina dentro da bolsa. Né? Tirei minha credencial, tirei e botei, fiquei de hóspede ali. Daqui a pouquinho, pá, olharam, saíram, aí, pá, veio ela. Pô, tirou o boné, cara, fez assim no cabelo, tirou o roupão e... Puf, quando ela fez, pulou, cara, na minha frente, cara, eu, pá, peguei a máquina. Quando eu peguei a máquina, cara, eu não tinha visto, com a minha ansiedade de fazer aquilo ali, não tinha visto que os caras que fizeram a varredura sacaram que eu já estava lá em Brasília na comitiva de jornalista. Eles já tinham te escaneado lá em Brasília. Eu tinha escaneado. E eu não tinha escaneado eles, cara. Quando eu peguei a máquina, cara, que eu ia fotografar, cara, o cara segurou a minha mão assim, me prendeu a mão entrou na minha frente, me prendeu a mão assim na mesa e falou, Scott and the art, no photo. Understand? No photo. Aí, quando eu comecei a falar de shut up, pô, ela nadou, cara. Nadou, nem se importou comigo, eu preso ali. Bom, roupão de novo, boné, pum, entrou. Aí o cara me soltou, bateu na minha cabecinha na época e falou assim, good man, good man. Good Bom boy, menino, good boy. bom menino, bom menino. Bom menino. Tá. Bom, também nessas condições aí, né, Pedrosa? cara, até consta, eu, né? Consta, fiquei com aquela foto na cabeça, com aquele furo na cabeça, cara. Pegamos um avião real e fomos para Espírito Santo. Depois a gente voltava para Brasília de novo, para o Rio de Janeiro de novo. Íamos dormir lá. Ela ia ter um concerto no Teatro Municipal, ia dormir lá, depois ia para Foz do Iguaçu no outro dia. Aí eu falei, tudo bem. Liguei para o Hélio Campos Melo, que era editor de fotografia do Estadão. Sim. Falei, chefe, seguinte, você não sabe o que aconteceu. Se você não me contar, eu não vou saber mesmo. O que aconteceu? Eu perdi a foto da minha vida, cara. Ele falou, o que houve? Falei, a princesa nadou na minha frente e eu fui preso. Ele falou, como assim, cara? Falei, eu preciso de uma coisa sua. Estratégia. O que é? Eu preciso de um quarto de frente para a piscina. Porque dessa vez, se ela for nadar no outro dia, eu vou fazer do meu quarto. Esses filhos da puta não vão me pegar. Eu vou ficar... Tá bom, beleza. Esquece isso aí que eu vou providenciar para você. Vai para a tua viagem. Cara, consta. Eu lá, cara, encontrei todo mundo. O Nil estava da Folha, o Evandro Teixeira do Jornal do Brasil, o Marcelo Carnaval do Globo, todo mundo conversando comigo e eles conversando comigo e eu aéreo, cara, pensando naquela foto que tinha perdido, bicho. E nem podia falar que você perdeu a foto, porque senão você Opa! Segredo. Conceição sabe muito bem disso, né, cara? Já estou aqui pensando como é que eu vou dar um capilé nesse pessoal. Aí, o que acontece? Dia seguinte... Não, chego no hotel à noite. Voltando lá do Espírito Santo, chego no hotel à noite. Aí cheguei no hotel, pega lá a chave, eu meu 305. Aí o cara da recepção olhou para minha cara assim, e aqueles 2 seguranças que me prenderam, no hall do elevador lá, para ninguém subir no elevador, né?
Aí o cara olhou para mim assim e falou, o cara da recepção falou, o senhor não está no 305, o senhor está no 814. Não, eu estou no 305. Eu tinha esquecido que o Hélio ia providenciar o quarto para mim. Né? Ah! Assim, o senhor está no anexo, de frente à piscina. O cara me dando a deixa. De frente à piscina, no 800. Eu falei, opa, claro, sim. É esse mesmo. Peguei e fui. Cara, isso devia ser umas 7 da noite. Não dormi, né, parceiro? Primeiro que tinha duas coisas na minha vida, na minha cabeça, naquele momento. Uma, o Estadão estava em transição. Ou seja, ele estava saindo do preto e branco para rodar colorido. Na minha cabeça, faço cor ou PB. Uma. Duas. Como é que eu vou fazer para não ser pego fotografando? Estratégia que eu vou usar. 3. Como é que eu vou fazer? Porque assim que eu fotografar ela, eu vou ter que ir para Foz do Iguaçu. Como é que eu vou processar aquilo tudo? Aí. E como que eu vou encarar os caras? Como que eu vou encarar os caras, né? Eu vou para Foz do Iguaçu. Se eu for preso, tá só a matéria, tal, mas tudo bem. Aí, peguei minha cama de casal, empurrei para a janela, peguei a cortina, deixei só um buraquinho aberto e comecei a ver qual lente que eu poderia fotografar aquilo sem ser percebido. Observei que é o seguinte, só tinha uma lente para mim fazer aquilo ali. Uma 80-200. Fixa. E puxar o filme, que naquela época colorido de sem asa, eu tinha que puxar pelo menos para 200, para começar com 200, porque era uma luz muito meio lusco-fusco assim. Falei, pô, tá bom. Foto difícil, hein, Pedrosa? Peguei telefone. Amanhã de manhã eu quero um café da manhã aqui, porque tinha sacada o meu quarto tinha sacada. Peguei, pedi um café da manhã com um jornal na sacada do hotel, 7 horas da manhã. Pá. Liguei para minha repórter Letícia e falei, seguinte, você vai vir tomar o café no meu quarto, porque quando a varredura for ver o que está acontecendo nos quartos, vai ver uma mulher. Café da manhã lá e eles não vão perceber aquela janela um pouquinho aberta. Dito e feito, consta. Só que o ângulo que eu estava, eu não via da metade da piscina para mim. Eu estava no 8º andar, então eu pegava aqui, eu via da metade da piscina para frente, não via para trás. E não via era cego, era um pedaço cego ali. Pedaço cego, entendeu? E eu falei pensando assim, se ela for nadar para esse pedaço cego, não vou fazer nada. Mas aí o que aconteceu, Consa? 7 e pouca da manhã, veio a varredura, olhou, tal. Eu falei, Letícia, falando para ela, Letícia, fica na sua aí, tal. E Letícia ali no jornal, olhando, tal. O cara olhou, passou ali o binóculo ali no quarto, ali, tal, pum. Acabou que escuta assim, tibum. Pá, nadando. Aí eu, põe assim, cara. Quando eu olho da metade para cima, ela nadou lá para frente, cara. Nadou para frente, eu fazendo ela nadar de costa, tá. Já, um filme já, naquela ansiedade, um filme. Eu já peguei o outro filme, já botei. Peguei. Aí ela parou e ficou assim na beira da piscina, só com a cabecinha de fora. Ficou conversando com o segurança, que depois eu soube que era o chefe da segurança, que diziam que tinha um caso com ela. Esse cara foi de uma importância danada, porque esse cara, quando ela saiu, a escada também ficava nessa parte que eu estava vendo. Ela só foi levantar na escada, o cara veio com o roupão e cobriu ela com o roupão. Então, eu fiz ela conversando com o cara, fiz ela nadando, fiz ela conversando com o cara, tal. Fiz ela saindo pela escada, roupão, tal, e pá. Aí o que eu fiz, cara? O segundo filme já acabou, né? Joguei para a Letícia assim, falei, Letícia, põe na calcinha e se manda daqui. Se o cara me achar, ele vem aqui, não vai achar mais nada. Aí, ela foi pro quarto dela com os 2 filmes. Liguei para ele, Campos Médicos, e eufórico, né, cara? Chefe, porra, fiz, tá? Porra, cara, que beleza que você fez. Maravilha, parabéns, tal. Faz o seguinte, o Cadão está aí no Rio de Janeiro. Está no hotel tal. Então, você leva esse filme, antes de ir para o aeroporto, que eu ia fazer uma viagem para Foz do Iguaçu.
em Foz do Iguaçu, estava o Sérgio Amaral pelo Estadão. Nossa! Né? Porque eles botaram... Eu estava acompanhando ela e ele, mas nos pontos estavam sempre um fotógrafo nosso esperando. Sim. Um passando a bola para o outro. Né? Aí ele falou assim, quando você chegar em Foz do Iguaçu, você me liga. E eu vou te dar a instrução. Não fala para ninguém que você fez a foto. Lógico. Eu vou te dar a instrução. O que nós vamos fazer com isso? Eu falei, tá bom, chefe. Beleza. Cara, acordei o Cadão. Passei lá, o Cadão falou assim, não acredito, você é rato mesmo. Eu deixei o chumbo com ele e me piquei. Cadão, no tempo que eu estava voando para Foz do Iguaçu, o Cadão foi no Globo e chegou para o Filô e falou assim, Filô, o Hélio decidiu que a gente precisa lançar a Agência Estado a nível mundial. Então, nós não vamos fazer exclusivo, nós vamos vender esse material todo. Então, fez uma parceria Globo-Estadão? Não. Ele pegou o laboratório do Globo, que naquela época o JB não tinha como fazer cópia colorida, revelou o filme, fez mais de 10 álbuns de foto, deixou uma no Globo, foi lá no JB, deixou uma. Caramba! Foi no Dia, deixou outra. Foi lá no Scorza, na France Press, que o Scorza era da France Press, deixou outro. Foi na Reuters, que era o Vanderlei na época, lá no Rio, deixou uma. Foi na P, deixou outra com o Miro, que era o fotógrafo. E isso eu estava viajando lá para Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, liguei do orelhão para o Hélio Campos Melo, né? Que antigamente não tinha celular, né? Sim. Liguei para o Hélio Campos Melo. A cobrar ainda. A cobrar, claro. Eu sempre ligo a cobrar, parceiro. Aí liguei, Hélio. E aí ele falou assim, agora você vai fazer o seguinte, solta a bomba. Fizer uma foto. Solta a bomba para todo mundo, porque ninguém tem como recuperar mais. E eu já vendi para todo mundo. Eu falei, puta, maravilha, cara. Maravilha. Aí, cara, Consta, me desloquei do aeroporto para as Cataratas, onde ela ia fazer uma foto lá. Encontrei com o Sérgio Amaral. Aí o Sérgio Amaral falou assim, não vem não que eu tô aqui. Eu falei, não quero nem fotografar, cara. Ele não sabia ainda. Pode fazer, nem sabia ainda. Pode fazer e tal. Aí o Amaral ficou griladão. Mas... O Sérgio Amaral é rato também, né? Rato também, né? Porque tá doente, o que tá acontecendo contigo, cara? Eu falei, não, é o seguinte, Amaral. Eu já fiz a foto dela, da viagem. Do ano. Aí contei pra ele. Ele falou, o quê? Eu falei, pô... Cara, eu não precisei nem falar. O Sérgio Amaral já foi logo pulverizando aquela notícia, né, cara? Ai, cara. Quando eu entrei num avião de volta para o Rio de Janeiro, com o pessoal que estava acompanhando ela, todas as agências, CIPA, Gama, estavam Cara, querendo me entrevistar, e o caramba, tal. Aí eu quero exclusividade e tal. Eu falei, olha, bicho, o marketing quem faz é o Hélio Campos Melo. Eu só fotografo. Então eu passei para ele, eu sei que ele pulverizou a foto para todo mundo. Aí o cara agora só um parênteses. O Hélio com aquela visão, né, de agência, né, meu? Esse estado pulverizou o mundo todo. Puta que pariu. Que legal, hein? Aí, Consta, quando o cara da CIPA chegou para mim e falou assim, você sabe o que aconteceu com você hoje? Eu falei, não. Você trocou uma Mercedes por uma bicicleta. Para a grana, né? Exatamente. A partir do momento que o teu chefe vendeu para uma agência como a Reuters, France Press e a Associated Press, sua foto passou de milhões para centavos. Então, se você tivesse vendido exclusivo para mim, eu poderia vender para as revistas especializadas com um preço muito maior, mas muito maior, muito maior. Falei, tá bom, aprendendo, né? A gente vai aprendendo sempre as coisas assim, né? Mas o meu viés não era o do cara. O meu viés era o do Hélio Campos Melo. A gente tinha que fazer o jornal Estado de São Paulo e a Agência Estado, um veículo que fez um furo mundial, pô. Entendeu? Sim, pô. Eles não estavam pensando no dinheiro. Não, e outra, projeto jornal para qual a gente está se dedicando, né? Porque por trás do jornal
por detrás daquela foto sua, Pedrosa, tem uma série de outras coisas, né? Tem o office boy, que é o dono que trabalha no jornal, é o assessorista, é a mulher do cafezinho. Você traz nessa bagagem todas essas pessoas. Então, quer dizer, eu ficaria com a bicicleta também. É isso aí. Aí o que aconteceu, Consa? Na sequência disso, foi um ano muito grato, cara. É um ano que eu tenho assim no meu currículo como um ano assim de colheita daquelas mais esplendorosas. Porque Coroação, né, Pedrosa? a minha coroação com aquela foto, eu fui convidado pelo Estadão como o primeiro fotógrafo de uma sucursal a cobrir uma Copa do Mundo que ia ser em 94 nos Estados Unidos. Sim. Essa foto eu fiz em 93, né? Passado alguns meses, o Ayrton Senna morre. Sim. Ayrton Senna morre, a Lúcia me convida para fazer parte da cobertura do enterro do Ayrton Senna em São Paulo. Peguei o avião, fui para São Paulo. Cheguei lá, o stand-by do stand-by, né? Era o Pedrozinha, mas era o stand-by do stand-by. Quando alguém tivesse cansado, eu ia substituir. Bom, Lúcia, e aí? Onde é que eu vou para hoje para fazer o... Não, o Massal está fazendo o avião chegando em Guarulhos, alguém está na Assembleia Legislativa, a Zaratim está na Assembleia Legislativa lá dentro, o fulano de tal está lá fora, você vai fazer o seguinte, você vai ficar lá fora da Assembleia Legislativa, quando a Zaratini for dar leite para o filho dela, que a filha dela que tinha recém-nascido, você vai substituir ela ali. Eu falei, tá bom, beleza. Você vê como é que são as coisas a sorte do foto. Porque o cara, além dele ser um arquiteto para fazer a foto, ele tem que dar sorte também, né, Conta? Tem. E tem que estar todo dia rezando, né? Eu sempre falo o seguinte, pessoal, o fotógrafo é que nem goleiro. Tem que treinar todo dia, saber cair no campo, né? E ter sorte. E ter sorte, com certeza, com certeza. Aí, cara, o que acontece? O dia todo, tá? A foto passa a ser o caixão chegando lá e em cima da Assembleia, a família chorando e tal. Aí, recebo um rádio. Pode substituir a Zaratini, que a Zaratini vai dar leite. Aí, entrei, pá! Quando eu acabei de entrar, o que acontece? A Hebe Camargo e a irmã do Ayrton Senna, a irmã do Ayrton Senna põe um capacete do Ayrton Senna em cima do caixão. Viviane Senna. A Hebe Camargo pega 1/3 e põe, cara, em cima. Capa do Estadão naquele dia. Pá! Wilson Pedrosa, cara. Caralho. Eu só tive, vamos dizer assim, 20 minutos ali, cara, de frente pro negócio. Né? Entre uma mamadeira... A Zara falou assim, porra, eu passei o dia todo aqui, cara, na hora da foto, porra, eu vou dar leite e você faz a foto. Meu Deus do céu. Aí o que acontece, Conta? E o legal, Pedrosa, que a filha dela hoje é uma moça já. A filha dela é uma moça já. Aí o que acontece? Mais legal ainda, no outro dia, olha só, tô no hotel, ligo pra Lúcia e falo, o que eu vou fazer hoje? Já tinha dado a capa do dia, né? Ela falou assim, hoje você vai ficar aí no hotel, mas você vai fazer o seguinte, o Massal está lá no Morumbi. No cemitério. No cemitério. Precisa de uma escada. Você vai levar uma escada para ele. Só você que está jornalista que pode entrar, ninguém pode entrar mais, só você. Tudo bem. Porra, me pegaram uma escada de pintor, cara, aquela escada pesada pra cacete, me entregaram, meu irmão, e eu subi. Cheguei lá, Massal, um ponto estratégico ali onde ia ser a cove e tal, papá, o Massal... Já tinha chegado lá de madrugada, provavelmente. Já tinha chegado de madrugada e tal, aí Massal, eu falei, Massal, trouxe a escada aqui para você. Pô, dá a escada para mim e some. Não quero você aqui. Que essa foto é minha? Que essa foto é minha? É mesmo, exatamente. E vem cá, onde é que eu posso ir? Eu não tenho uma madeira para dar? Exato. Onde é que eu posso ir? Aí fulano de tal estava em tal lugar, o outro estava em cima de uma árvore, o outro estava em tal lugar e tal. O que sobrou para mim? A entrada do velório, do caixão, que era, naquela hora, era um contraluz. Não sei se você lembra disso. Sim, pô, se me lembra.
O raio. O raio! Porra, do Aí, caramba. cara, o que acontece, cara? Eu tô lá esperando fazer o cação sair do caminhão do Corpo de Bombeiro e os pilotos carregarem o caixão. Sim. Cara, quando eu estou fotografando, eu estou observando que, conforme o caixão vai se movimentando, dava aquele reflexo do raio do sol, assim, ó, tum, e saía, tum, e saía. Eu, cara, carquei o dedo, mandei o filme. O Puga estava lá, pegou o filme de todo mundo, tal, e foi. E a gente, acabou o enterro, todo mundo entrou num carro do Estadão para voltar lá para o coisa. Aí o Fábio Salles, que na época era o editor, Pedrozinha tá aí? Tá. Pedrozinha, parabéns, mais uma capa hoje. Todo mundo no carro, né? Celso, o Célio Júnior, Massal, Guaratini. O que esse cara fez? Ele fez um reflexo dos pilotos carregando o caixão em um reflexo que, porra, já tá rasgado em 8 colunas na primeira página. Meu Deus do céu. Os caras ficaram doidos. Os caras ficaram doidos. Ô, Pedrosa, então é por isso que você virou o Golden, como chama? O Bom Menino? É porque ele põe lá da Scotland Yard, teve uma sequência aí que. Não, aí teve. Voltando àquela situação, né? Voltando àquela situação, todo mundo começou a comentar no avião, tal. Chegou, aí fui dormir. Cara, feliz da vida, tô lá naquela suíte maravilhosa, desfrutando. Ela ia viajar no outro dia de manhã, mas mesmo assim eu falei assim, bom, pode ser que renda mais uma fotinha dela hoje, né, cara? Vou ficar esperando aqui. Cara, 6 horas da manhã, telefone toca, eu atendo. Recepção. Pois não? Sou Evandro Teixeira, está subindo aí. Eu falei, tudo bem, pode deixar entrar. O Ratão já tinha visto no JB publicado a minha foto. Eu quero também. Eu quero também. Eu vou copiar essa foto e vou lá fazer, né? Chegou lá e falou, onde é que você fez? Eu falei, fiz aqui na janela. Eu quero fazer também. Ah, não, antes disso, ela nadou à noite, consta. Eu fiz também. Só que à noite ficou muito ruim, porque ela nadou naquela parte que não dava para ver, sabe? Sim. Aí, escuta só. Aí ela não nadou de manhã. Ela seguiu para o Pará. Quando ela seguiu para o Pará, eu fui fechar minha conta para ir para o aeroporto. Quando eu cheguei para fechar a conta na recepção, aqueles 2 seguranças estavam lá com as pilhas de jornal, cara. Era Globo, JB, Folha, Metro News. Tudo. Olhou para minha cara assim, eu paguei a conta, ele olhou e falei tipo assim, né? Como é que eu vou explicar para a madame que esse safado fez as fotos? Aí eu, good man, ó. Fui embora. Isso foi legal também, que você não sabe, ninguém sabe disso. O assessor de imprensa da Embaixada Britânica, que hoje é embaixador, a gente começou a ter uma relação ali naquela viagem do assessor de imprensa. Quando ele viu que eu fiz a foto, aquele furo internacional, quando eu voltei para Brasília, depois da cobertura, ele me chamou na embaixada. Me chamou na embaixada e falou o seguinte para mim, a princesa vai autografar, ela quer uma foto. Caramba, Pedro. Vai autografar para os donos do Copacabana Palace. Porque era a piscina lá, a Copacabana Palace, queria ter lá Sim, pô. nos quadros dele lá, a princesa lá que visitou e nadou na piscina e tal. Queria saber se eu poderia ceder uma foto. Eu falei, claro. Ele falou assim, Pedrosa, eu quero te dizer o seguinte, eu vou me casar daqui a 1 mês. E eu sou um cara assim, que apesar da minha formalidade, eu sou um cara muito maluco. E eu me apaixonei pelo seu modo de trabalhar. Então, eu já tenho um fotógrafo para o casamento. Mas eu quero um fotógrafo igual você para ficar fazendo todos os bastidores do casamento.
Ainda proporcionei para o Mike, o nome dele, um álbum de Make-off. making off do casamento, entendeu? Pô, do Foi super legal caramba. isso, cara. Foi super legal isso. Bom, E tudo isso te levou a. Tudo isso aí, nesse balé de coisas lindas que pá, daí você passa a ser o editor nosso lá no Estadão, lá não, na. deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o único fotógrafo em que brasileiro que a Lady Di pediu uma foto, eu mandei para o Palácio de Buckingham, Caramba! ela autografou a minha foto e mandou para o Copacabana Palace. O único. Depois ela morreu, né? Sim. Caramba, Pedro. E daí você passa a ser o nosso chefe lá. Aí eu fui fazer a Copa em 94, né? Tem um outro caso para contar também, legal pra caramba, antes da Copa, para você ver como é que é a sorte do fotógrafo. Olha só, O goleiro. o goleiro, o que acontece? Eu fui para São Paulo 4 dias antes de embarcar para os Estados Unidos para ir para a Copa. O Fábio, além de me chamar para a Copa do Mundo, ele me delegou o seguinte, falou, você vai, que você tem experiência em transmitir, tal, nós temos um fuso horário muito apertado, Sim. você vai criar uma estrutura lá para que a gente só fotografe e você mande tudo isso para a gente aqui em tempo recorde, vamos dizer assim. Tá bom, Fábio. Beleza. Então, você vai 3 semanas antes criar a estrutura lá. Beleza. Aí eu falei, pô, só que é o seguinte, eu não estou acostumado a fotografar futebol, não tenho esse hábito, tal, ainda mais seleção brasileira. Sim. Aí ele falou, faz o seguinte, vem aqui para São Paulo e passa assim, 3 dias antes de você viajar, você já começa a fotografar campo, tal, saber, tal. Beleza. Eu fui acompanhar o Orlando Kissner no jogo Corinthians e Palmeiras, à noite, no Parque Antártica. Aquela luz ruim para burro. Aquela luz ruim para burro. E estava lá também aquele fotógrafo, esqueci o nome dele aqui, agora você vai lembrar dele, que fez a foto do Pelé. Trabalhava no Estadão. O Domício? Domício Pinheiro. Toque, Domício toque. Pinheiro. Domício Pinheiro estava lá com o Orlando já fazia. O Domício sempre fotografava o futebol, continuou fotografando. E o Orlando começou a garantir as coisas, né? Aí eu fui lá para. Sem compromisso para fotografar o Gold Boy, vai lá. O Gold Boy vai lá. O que aconteceu? O Viola faz o gol. O Orlando. Acaba o filme do Orlando. O que o Viola faz? Puxa da camisa Ayrton Senna. Cara, foi a foto do jogo. Caceta, velho. Foi a foto do jogo. Outra coisa que eu falo da sorte, do momento exato, cara. Olha só. Eu tenho 2 Copas na minha vida. Uma, o Brasil foi tetra, e a outra dos Estados Unidos, e a outra da França, o Brasil foi vice-campeão e teve aquela história de tudo com o Ronaldo. Sim. Eu participei desses 2 momentos importantíssimos do futebol brasileiro e eu participei. E não era uma pessoa que fazia futebol com frequência, né, Pedrosa? Então, quer dizer, mostra a versatilidade, né? Exato. E a escola que você falou. Aí o que acontece? Na época, por que eu fui parar em São Paulo como editor do Estadão? Eu passei a ser o fotógrafo top do Estadão das coberturas de logísticas. E conheci o diretor da Agência Estado, que era o Sandro Vaia. Sim. E fiquei muito próximo dele. Porra, ele adorou o meu trabalho, fiquei próximo dele. O Pimenta Neves mata a Sandra Gomide e o Sandro Vaia assume a redação do Estadão. Me lembro. O que ele fez? Pegou o telefone, a secretária dele ligou para mim na sucursal de Brasília. Pedrosa, tudo bem? Tudo bem. Você pode falar um momento? Posso falar. Doutor Sandro Vaia quer falar com você. Tudo bem. E aí, Sandrão, beleza? Beleza. Falou assim, ó, é o seguinte, estou tirando uma passagem em seu nome e você vai vir aqui para São Paulo. Isso era uma quinta-feira.
eu quero conversar com você aqui na minha frente. E você não vai dizer nem para a Silvia Faria, que é a diretora do jornal, da sucursal aí. Além disso, eu também quero que você não comente com ninguém, nem com a sua família. Com a sua mulher, tudo bem, você pode comentar, mas com ninguém. Nada. Ninguém vai saber que você vai pegar um avião, vai vir conversar comigo. Depois que você conversar comigo, aí você pode falar qualquer coisa para todo mundo. Claro, eu, profissional que sou, cara, e a responsabilidade que eu tinha, eu chamei a Silvia e falei, olha, eu amanhã vou ter que ir a São Paulo, lá vai ter uma reunião na fotografia, me chamaram a minha presença e eu vou lá. Não falei o que era e tal, ela falou, tudo bem. Até porque, pô, no outro dia ela ia me procurar, cadê o Pedrosa? Mó traíra, né? Aí tudo bem. Peguei, cara, fui, cheguei lá no aeroporto, me botaram no carro e eu entrei pela entrada principal do Estadão. Entrei pela entrada principal do Estadão, cara. Chegou lá, fui direto para o gabinete dele, né? Você sabe aquele avião, sim, aquele elevador de diretoria, fui direto para o gabinete dele. Entrei, ele falou, fecha a porta. Fechei a porta, ele falou assim, bom, você sabe que eu assumi o Estadão, né? E tenho uma missão aqui de transformar esse jornal. Eu quero que você faça parte dessa transformação. Eu sou um fã do seu trabalho, da sua responsabilidade e do seu compromisso com o seu trabalho. E eu quero que você venha, aceite a minha proposta, eu te dou carta branca para você transformar a fotografia. E se você aceitar, eu te dou carta branca e a gente bate esse martelo. Eu falei, Sandro, é o seguinte, eu estou muito bem em Brasília lá, pô, viajo o mundo com o presidente, tal, mas estou sentindo isso como uma missão. Então, jamais vou dizer não para você. Sim. Mas eu queria ter o compromisso contigo de que, botado o trem na linha, se eu quiser descer na estação em Brasília de novo, você... Porque eu não sei se a minha família vai se adaptar em São Paulo, como é que vai ser isso. Então, eu vou botar o trem no trilho. Quando o trem estiver andando, beleza, eu abandono o barco, se eu quiser. Esse colocar no trilho também significava dar um upgrade na equipe, ajudar na gestado, né? A projetar mais também, né, Pedrosa? Na verdade é o seguinte, né? A gente tinha naquele momento uma radiografia que era o seguinte: a gente tinha uma fotografia que não era digital, era analógica, e o concorrente já tinha uma fotografia digital. A gente tinha um cara que estava assumindo que queria dar uma outra característica à redação que não era aquela redação que estava naquele momento. Então, juntou tudo isso, né? Então, eu cheguei, pra você ter uma ideia, a fotografia naquela época não tinha nem uma estrutura de saber qual equipamento que tinha. Eu não sabia o patrimônio que tinha. Eu levantei o patrimônio todo, levantei tudo. Então, eu fui o cara que transformei o Estadão analógico para digital. Fiz a transição, né? Acabei com o laboratório, trouxe as máquinas digitais, trouxe os computadores, trouxe os telefones celulares, trouxe o rádio, um outro tipo de cobertura que nem a Folha de São Paulo tinha na época. Você lembra disso? E tanto que você trouxe até veio um mexicano lá para dar um curso para nós de câmera digital. Panamenho, é isso. Panamenho. Aquilo foi uma escola. Aquilo ali foi o seguinte, Consa. Você ver como é que é o comprometimento da gente com aquilo tudo, com aquele trabalho, né? O Estadão, além disso tudo que eu estava contando para você, ele estava num problema financeiro muito grande, né? Ele tinha tentado entrar numa parceria com telefonia celular e que levou o Estadão quase à bancarrota.
Então, o Estadão estava assim, capenga das pernas. Quando eu fiz o orçamento da fotografia digital, naquela época, o orçamento deu $1 milhão, que era comprar máquina, comprar 40 kits de equipamento, comprar 40 laptops, enfim, reestruturar tudo, dava $1 milhão. O Sandro me chama e fala para mim o seguinte, falou, olha, bicho, $1 milhão, eu tenho outras prioridades. Mas eu entendo a sua prioridade e o meu compromisso com você. Então, o que eu vou fazer com você? Eu vou abrir uma coisa que eu sempre não abri para ninguém, mas o jornal ele vai ser administrado não mais pela família Mesquita. Vai entrar uma intervenção aqui, que são os Galeazzi e associados, que recuperam empresas, para recuperar o Estadão, para que ele se torne um jornal atrativo para uma venda, já que a dívida é muito grande. E isso aconteceu, cara. O Galeazzi entrou e criou o plano zero, igual a cidade de Nova York, tá? Quando acabou com os crimes e tal, que era tolerância zero. Então, eles fizeram o mesmo molde ali. Estancou tudo ali, né? Foi estancando a sangria, tá? Eu me lembro que o Sandro, naquela época, Consa, me chamou e me deu os parabéns, porque é o seguinte, cara, aquele pessoal que assumiu, os Galeazzi, quando eles fizeram uma auditoria para ver o que era importante no jornal, eles foram conhecendo os gestores. E, no final, quando o jornal conseguiu o primeiro investimento, ter o dinheiro para o primeiro investimento, esses caras chamaram o Sandro e falaram assim, bom, nós vamos fazer aqui uma torre de investimentos, de prioridades. E, nesse tempo todo, nesses 6 meses, 8 meses que a gente está aqui, o único gestor que se mostrou, que defendeu e vai ter a oportunidade de ser o primeiro investimento, é o Pedrosa, é a fotografia. Não só eu estava pegando um investimento grande, mas eu também mostrei para aqueles caras que eu estava preocupado com aquele dinheiro. Então, naquela época, todos os jornais tinham Canon. E o único jornal que tinha, grande jornal que tinha Nikon, era o Estadão. O Estadão, para ter Nikon, ele pagava 2 vezes mais do que... Ele gastava 2 vezes mais do que se fosse gastar com a Canon. Então, sim, eu chamei a Canon Internacional em Miami, que vieram, os japoneses vieram lá, fizeram uma visita e encamparam o meu projeto. Acreditaram em mim, Consa. Sim. Então, o que aconteceu? A gente estava perto de uma Olimpíada. E eu precisava de um equipamento novo para o Johnny fazer as Olimpíadas. O que eu fiz? Eles tão acreditaram no meu projeto que eu falei para eles, eu vou mudar para Canon. Porém, eu preciso, não tenho dinheiro para comprar agora, eu preciso fazer as Olimpíadas com equipamento da Canon para mostrar para a diretoria do jornal que o meu projeto é viável. Cara, eles acreditaram em mim, me emprestaram equipamento. Depois, no ano seguinte, 2 anos depois, olha, nós não compramos equipamento durante 2 anos. Sim. Só quando chegou a Copa do Mundo, eles pegaram o lançamento que tinha, não sei se você lembra disso. Sim. E jogaram na nossa mão, de empréstimo, até que os nossos equipamentos chegassem. E quando chegou foi fantástico, né? Porque daí todo mundo tinha laptop, todo mundo tinha as câmeras digitais com rádio flash. Pô, foi, para todos nós, foi uma tremenda de um estímulo, né, Pedro? Porque além de tudo isso, nós também fomos exigidos muito, né, com relação à legenda, à preservação da memória, que para nós foi um outro aprendizado também, né? Foi uma outra coisa que
Lá na frente, hoje eu uso muito. Mas eu vou te dizer o seguinte, cara. Da minha equipe, você, o Armando, que já tinham uma metodologia de sucursal na cabeça, não sentiram muito essa transformação, mas os outros aprenderam muito, cara. Foi um upgrade danado para a vida deles. Porque a fotografia, ela também ganhou um estado de liberdade, você sabe disso, de que a gente elaborava as pautas, ia para a cobertura e a redação ficava, às vezes, a reboque da gente. Sim. Aí eu mesmo criava Então, muito pauta. a reboque da redação. Eu mesmo criava pauta pra caramba e ia atrás, lembra? Pô. Exato. Você lembra quando você fala da... Consa? Pois eu peguei, voltei. Quando você fala da campanha, você mesmo sabe disso. O Estadão, a partir da minha administração, começou até a fazer um outro tipo de cobertura política. Sim. Depois dos carrapatos e tal, nós passamos a fazer isso na minha gestão, né? Então, sim. Pô, e foi fantástico essa experiência e o aprendizado para todos nós. Ô, Pedrosa, depois, só porque o satélite aqui está dando sinal de que vai cair logo o sinal. Agora sim, nessa sua fase da vida, aí, depois de ter passado pelo Estadão, hoje você está em Curitiba e hoje as suas inspirações. bom, Consa, a minha vida hoje é o seguinte: eu, como todo jornalista, não consegui me desvincular da minha profissão. Então, eu hoje tenho um site de notícia que é o meu prazer, não é o meu ganha-pão, se chama paranaemfoco.com. É um site online que eu fiz uma parceria com algumas prefeituras e tal, eu recebo notícia, dou aquilo que é importante, eu ponho ali, que é o meu prazer. E o meu ganha-pão, hoje eu vivo de imóveis e entre esses imóveis eu tenho um estacionamento que eu vou também fazer um primeiro empreendimento em Curitiba, acredito eu, que é uma transformação também, um outro upgrade. O que acontece? Hoje nós estamos na era da energia solar, né? Então, eu pretendo fazer um estacionamento vertical, pensando desde a captação de energia solar para, nos meus carros que eu colocar aqui no estacionamento, fazer o abastecimento de tanto para carro elétrico como para moto elétrica. Então, cada vaga vai ter uma tomada, e essa tomada vem abastecida pelas placas solares que eu vou botar, né? E eu vou poder transformar isso num outro tipo de serviço de estacionamento que não existe aqui em Curitiba. Entendeu? Acredito que no Brasil. Está sempre à frente, hein, Pedro? Sempre se provocando, né? Me provocando. Ô, Estamos com Pedro, 60 anos, mas estamos garoto ainda nas ideias. 60 anos? Pô, 60 anos, mas o corpinho de 59. Corpinho de 57. Ô, Pedro, mas que legal, né? E assim, quando você vê hoje a fotografia, quando você entra no seu jornal e você lembra todas essas histórias e tal, você ainda acha que a fotografia ainda vai estar mais presente no futuro na sua caminhada? Eu vejo a fotografia como um negócio hoje. Entendeu? Eu não vejo mais a fotografia, aquela paixão da fotografia de que era um investimento para um futuro meu, não. Hoje a fotografia, para mim, eu vejo ela como um negócio. Sim. Né? E nesse negócio eu tenho um escopo assim na minha cabeça que é o seguinte: isso que você está fazendo agora, e a gente está contando essas histórias toda do fotojornalismo brasileiro, né? Eu e meus amigos que você está convidando aí para contar histórias de vida profissional, né? Me faz pensar no seguinte: tudo que a gente viveu, esses fotojornalistas de hoje jamais vão
passar por que a gente passou, né? Hoje a forma de trabalhar hoje é completamente diferente, né? Mas a nossa vivência, a gente tem que passar para essas pessoas que não só são jornalistas, mas que gostam de fotografia. Então, eu tenho um escopo assim de fazer um curso, workshops online de fotografia com essas grandes pessoas que mudaram o rumo da fotografia brasileira, entendeu? Essas histórias e passar esse aprendizado para essa garotada nova que está aí. Entendi. É fazer uma transmissão de experiência, né? Legal, isso é importante, né, Pedro? Porque é que nem lá na redação do Globo tinha um cartaz que dizia assim: um homem, quando morre, é como se uma biblioteca toda se incendiasse. É por aí. Agora, eu quero te dizer o seguinte: quando eu falo fotografia, eu vejo como uma forma de ganhar dinheiro. Veja, não que vou ganhar dinheiro para ensinar para essas pessoas. Por exemplo, tem um outro ramo aí, a nossa experiência. Para as marcas de câmeras fotográficas, smartphone, ou seja, tudo que envolve fotografia e vídeo, imagem, nós somos importantes. Podemos ser vamos dizer assim, o fotógrafo teste para esses equipamentos novos que vão surgir, com a experiência que a gente tem. Então, por exemplo, a Canon vai lançar um material. A gente pode ajudar ela na formatação desse material com a nossa experiência. Entendeu? A gente ser o laboratório deles. Vejo também uma possibilidade, não só da Canon, da Nikon, da Leica, enfim, mas da empresas de smartphone, porque hoje o grande barato, hoje todo mundo que tem um telefone tem todas as possibilidades de imagem na mão, né? Então, eu vejo também um mercado nisso aí também para a gente. Ô Pedrosa, não, a fotografia hoje, todo mundo é fotógrafo, né? E a câmera hoje, o celular é uma câmera. Agora, ô Pedrosa, todo esse material que você fez aí, você guardou? Você tem um acervo das suas coisas? Como é que você armazenou? Eu vou te dizer o seguinte, cara. Eu sempre fui um fotógrafo consumidor, não um armazenador, entendeu? Então, eu sempre trabalhei para empresas que me pagaram pelo meu trabalho e ficaram, portanto, detentoras do meu trabalho, da minha arte, da minha informação, né? Eu tenho, nesses 3 lugares que eu trabalhei, um arquivo que eles são... Hoje eu já tenho direito a esse arquivo, mas ainda não tem como armazenar, então nunca reivindiquei nada. Mas a minha história no Correio Brasiliense, no Jornal do Brasil e no Jornal Estado de São Paulo estão nos arquivos que essas empresas detêm, entendeu? E que hoje a lei me facilita que eu seja também proprietário desse meu trabalho. Apesar de ter sido remunerado para fazer para eles, eu hoje também sou dono disso. Não tenho comigo, mas tenho, se eu quiser requisitar, eu tenho a possibilidade de ter na mão todo esse material meu. Ô Pedro, você que é um aventureiro, né? Pelo mundo aí, segue moto, tal, fotógrafo, cozinheiro, agora metido a cozinheira, agora sabe mexer com comida, tal. Chefe de cozinha. Sou chefe de cozinha. Chefe de cozinha, tal. Então o cara está sempre se reinventando. Pedro, com tudo isso que você passou, com toda a sua experiência de vida, que sugestão você dá hoje para um jovem que está começando a sua carreira profissional, independente da carreira que esteja se direcionando? Que motivação, que sugestão você dá para uma pessoa dessa que se encontra num momento, às vezes, meio perdido no caminho a seguir? Consa, eu digo para você o seguinte: a vida
ela impõe para a gente alguns desafios. Primeiro, sempre encare aquilo como uma missão, né? Todas as vezes que foi me proposto algum desafio, eu aceitei esse desafio. Nunca refuguei. Um jornalista, um fotojornalista, ele tem que ter isso na cabeça. Tipo, você está no quartel, o soldado está no quartel, quer serviço. E qualquer serviço pode ser o serviço da sua vida, né? Então, primeiro, você quando pensa em ganho financeiro, né? Quem está começando, tem gente que já está começando e já quer ganhar o que o fim de carreira já está ganhando, quase, né? Mas eu vou te dizer o seguinte: a parte financeira da minha vida foi uma recompensa do meu investimento profissional. Então, você que está começando, qualquer pessoa que está começando, que gosta da fotografia, primeiro estude, depois pratique. E tudo que for de desafio, encare e tire proveito daquilo. É isso que eu tenho para passar para todo mundo, entendeu? Ô Pedrosa, pô, te agradeço aí, eu fiquei muito feliz, mas fiquei feliz mesmo de estar conversando com você, Pedrosa. E a fotografia, eu sempre falo isso para as pessoas, não é só o olhar, né? É o cheiro, porque um cheiro pode chamar atenção para uma foto. E o som, né? Na hora que a princesa dá o tibum, você não viu a princesa, mas você sabia que ela estava ali. Então, o som já começou a processar a foto. É despertar o sexto sentido, né, Pedrosa? E eu acho que um dos objetivos da fotografia, entre tudo, é isso que nós estamos tendo agora, Pedrosa. Uma oportunidade de conversar, de se confraternizar com os outros colegas, com tudo isso que a gente passou e mostrar que, graças a Deus, a gente viveu numa situação muito rica na nossa vida profissional, que nos possibilita hoje aí, ó, tá aí conversando através da tecnologia, né, que muitos foram ficando pelo caminho, que não sabiam mexer na digital, daí não sabia. É isso. A tecnologia nos proporciona essa felicidade. Eu estou feliz, Pedro, muito feliz de estar falando com você. E te agradeço do fundo do meu coração. Consta, eu quero te agradecer por ter me convidado para esse teu trabalho e dizer que, como você falou, a gente tem que passar todo o conhecimento que a gente teve para as coisas continuarem evoluindo, né? Como você mesmo falou aqui, quando o homem morre, uma biblioteca pega fogo. Sim. Né? Então, esse tipo de trabalho seu é justamente para que, no dia que eu partir, trabalhos igual os seus vão se perpetuar, porque eu não foi comigo. Eu passei para as pessoas, entendeu? Sim. Então, eu acho que esse trabalho é importantíssimo. E não só acho que é importante a gente falar tudo a gente que viveu, é muito gratificante até, né? Porque quando você me chama é porque sinal que eu tenho alguma coisa para contar, senão você não estava me chamando, né? O fato da gente ser amigo não me credencia para participar de um projeto como esse que você está fazendo. Participo desse projeto porque eu tenho algo a acrescentar nesse teu projeto. Então, essa iniciativa tua aí é que faz com que a gente volte ao tempo e fala, pô, valeu a pena. Valeu a pena, porque eu tenho alguma coisa para contar. E faríamos tudo novamente, né, Pedrosa? Hein?
E faríamos tudo novamente. Com certeza, faríamos tudo novamente. Com certeza. Pedro, ó, quero te desejar um maravilhoso aí dia, um beijo no seu coração e que num breve espaço de tempo a gente se cruze, que a gente se encontre e que a gente vai tomar um café. Com certeza, parceiro. Você mora aqui, ó. Gratidão, Você faz Pedro. parte das pessoas que eu amo na vida, cara. Pô, Pessoas que abraçaram comigo uma etapa da minha vida. Todas elas eu sou grato. Você é uma das pessoas que eu sou grato por ter reconhecido o meu trabalho e ter participado dele. Pô, obrigado, Pedro. Parabéns também para você. Tamo junto na caminhada pela vida. Um beijo para todo mundo que está vendo a gente aí. Tamo junto. Falou, Pedrosa!